Depois vocês vão pro mundo. Gente, olha só, dando sequência aí à nossa disciplina, falando agora a respeito de fase processual do procedimento sumaríssimo. Eu disse para vocês que o procedimento sumaríssimo, ele se biparte, ele tem uma primeira fase que é chamada de fase preliminar, que vai da lavratura do TCO até a transação penal, e tem uma segunda fase que é chamada de fase processual ou fase judicial, que vem após a transação, porque se nós formos pensar, olha, nós vamos ver que nós ainda não temos processo, ainda não teve propositura de denúncia, nós ainda não temos uma relação processual constituída, certo? Nós tivemos apenas a propositura, encerrou-se com a propositura ou não da transação penal. Pois bem, vamos lá. Essa fase processual ela está regulamentada entre o artigo 77 e 83 da Lei 9.099. Essa fase processual, fase procedimental. Olha só, se nós tivemos aquele primeiro momento processual lá, se chegou à fase da transação, se a transação não ocorreu, se ela não se efetivou, seja porque não foi proposta pelo MP, o MP entendeu que os requisitos não estavam presentes, seja porque a pessoa não aceitou a transação e quis ir para o processo para provar a sua inocência, né, demonstrar que ela não merece nem mesmo pena restritiva de direito ou pena de multa. Frustrada a transação, nós passamos para a fase seguinte, que é essa fase processual ou judicial. Nesta fase, neste primeiro momento, o Ministério Público podem ser adotadas 4 posturas diferentes, no primeiro momento. 4 posturas diferentes. A primeira delas é ter o arquivamento do procedimento, né? Do mesmo jeito que o inquérito policial ele pode ser arquivado lá no princípio, o procedimento aqui também pode ser que o MP entenda que não se trata de um crime, que a conduta não se trata de um crime, ou que a conduta está prescrita, ou que se trata de um fato típico, porém não tem ilicitude, não tem culpabilidade, enfim. O Ministério Público ele pode, por entender que não está presente a figura típica, ou está extinta a punibilidade, pedir desde já o arquivamento. Possibilidade 1. Possibilidade 2. O MP pode requerer a realização de diligências, porque nós sabemos que para a propositura de uma ação penal, você não precisa de prova definitiva, você não precisa de prova robusta, mas você precisa de um mínimo de prova, você precisa de um mínimo de elementos probatórios para você propor uma ação. Porque a gente sabe que por mais que responder a um processo não seja ser submetido a uma pena, né, por mais que não exista a pena de ser submetido a um processo, mas é um constrangimento, é um contratempo muito grande. Então a lei estabelece que tem que ter um mínimo de prova para dar fundamentação à propositura de uma ação. Tanto é que você consegue, inclusive, trancar um processo por meio de habeas corpus, uma ação, se a denúncia, se ela não tiver um mínimo de elementos que dê sustentação à acusação.
A outra possibilidade é o encaminhamento para o juízo comum. Vocês vejam que existem duas possibilidades de encaminhamento para o juízo comum. Nós vamos falar a respeito disso. É no caso quando não é possível fazer a citação pessoal, ou se tratar se o fato for um fato muito complexo. O juizado é local para o procedimento andar rápido. Nós não temos espaço no juizado para delongas de provas, nós não temos espaço para realização de provas periciais, nós não temos espaço para a realização de um processo que requeira muito tempo, que requeira provas mais sofisticadas. O que nós temos? Se o fato apresentar alguma complexidade, nós temos o encaminhamento dos autos para a justiça comum. E, por fim, se não houve arquivamento, nem se requisitou diligência, porque já entendeu que já constam os elementos suficientes, e se não se trata de um fato complexo, o MP pode, desde já, oferecer a denúncia ou ser oferecida a queixa, né? Denúncia ou a queixa. O MP oferece a denúncia ou a parte oferece, a vítima oferece a queixa. Na sequência, nós temos a citação. O juizado ele tem uma particularidade. Nós sabemos que nós vamos estudar a citação, nós sabemos que nós temos a citação pessoal, nós temos citação por edital, nós temos citação por hora certa. O juizado, em razão da sua celeridade, ele só permite a modalidade de citação pessoal. Ele só permite a modalidade de citação pessoal. A pessoa ela é citada lá, ela tem que ser citada pessoalmente. Caso a pessoa não seja encontrada para ser citada pessoalmente, o feito, por mais que seja de competência do juizado, a princípio, pelo crime ser de menor potencial ofensivo, ele é encaminhado para a justiça comum. Essas são, aliás, as duas possibilidades de um processo do juizado especial criminal ser encaminhado para a justiça comum. Primeira das hipóteses, se o fato for complexo e requerer provas robustas, provas complexas, né? O fato é complexo e requer provas mais bem elaboradas, não são de uma instrução rápida. E a segunda possibilidade é quando o réu não é encontrado, o acusado, ele não é encontrado para ser citado pessoalmente. Não existe citação editalícia, não existe citação por hora certa no juizado. Pois bem, e aí olha só como é que se dá a audiência de instrução e julgamento. O MP, o oferecimento da denúncia, ela é oferecida oralmente. Ela é oferecida oralmente. Não se chegando à transação penal, a audiência, o MP oferece a denúncia oralmente. E vejam vocês, como eu falei que um dos princípios aqui é o princípio da oralidade, no sumaríssimo, na sequência, feita a denúncia e citado o réu, nós temos a defesa preliminar, que é feita também na audiência. Essa defesa preliminar também é oral. Recordem-se que no procedimento ordinário, tanto a denúncia quanto essa primeira manifestação, ela é escrita. Aqui, tanto a denúncia quanto a defesa preliminar são orais. O recebimento ou rejeição da denúncia, ela se dá após a defesa preliminar. Lembram vocês? No procedimento ordinário e no sumário, o recebimento ou rejeição da denúncia, ela se dá após a denúncia. Lembrem, olha só. Denúncia, recebimento ou rejeição, procedimento ordinário. Denúncia, recebimento ou rejeição, defesa primeira, né, defesa prévia, aquela defesa que se faz no primeiro momento, e na sequência a absolvição sumária ou não. Ou seja, o recebimento ou rejeição, ele se dá imediatamente, essa manifestação judicial de recebimento ou rejeição se dá imediatamente após a apresentação da denúncia ou queixa. Aqui no sumaríssimo, não. Aqui nós temos o recebimento ou rejeição, ele se dá depois da defesa preliminar.
E aí nós vamos para recebida a denúncia ou queixa, nós vamos para a produção de prova oral. E, mais uma vez, nós temos aqui, nós privilegiamos o princípio da ampla defesa. A ordem é aquela ordem de primeiro são ouvidas as testemunhas, né, as pessoas arroladas pela acusação. Primeiro é ouvida a vítima, testemunhas indicadas pela vítima, testemunhas indicadas pela vítima, testemunhas do acusado, do réu, e, por fim, o interrogatório do réu. Vítima, testemunhas da vítima, então vejam vocês, o acusado sempre falando por último. Vítima, testemunhas da vítima, testemunhas do acusado, testemunhas indicadas pela acusação, né, gente? Testemunhas do acusado, interrogatório, por fim, a oitiva do acusado, a oitiva do réu. Óbvio, todos produzidos de forma oral. Na sequência, nós temos os debates orais, que se equivalem às alegações finais lá na audiência de instrução e julgamento do procedimento ordinário. E, por fim, nós temos a sentença também que se dá na própria audiência. Vejam só que nós não temos a previsão da cisão da audiência aqui no juizado especial criminal, no procedimento sumaríssimo. Então, nós temos aí, essa é a ordem, todas as peças são produzidas de maneira oral, exatamente buscando privilegiar o princípio da oralidade, buscando dar mais celeridade ao procedimento. Vocês vejam que é um procedimento bem simples, gente, é um procedimento bem simples, bem tranquilo, sem grandes formalidades. E aí, dando sequência, passada a sentença, né? E aí na sentença, vejam vocês que nós temos uma sentença mesmo, né? Quero dizer, pode ser aplicada pena privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa. Privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa, é uma sentença mesmo. Lá na transação penal, se transaciona apenas, só existe a possibilidade de aplicação de pena restritiva de direito ou multa. Aqui não. Aqui existe a possibilidade de privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa. É uma sentença condenatória. Aqui nós temos realmente decisão judicial. Lá, aquela primeira sentença, vocês lembram, ela é uma sentença meramente homologatória de um acordo feito entre o MP e o réu. O MP e o acusado. O réu não, porque ele só surge a figura do réu a partir do momento que ele é denunciado. Neste caso, ela se torna um título executivo ou não? Por ser uma decisão do juiz, se torna um título executivo? Essa aqui sim. Essa aqui se torna um título judicial executivo, a pessoa passa a ter antecedente criminal, né? Dentro daquele, a pessoa deixa de ser primário, ainda que receba uma pena restritiva de direito ou multa, dentro daquele conceito lá que vocês já viram a respeito de maus antecedentes. A pessoa passa a ser portadora de maus antecedentes, se não for suficiente a condenação para caracterizar que ela deixe de ser primário, a depender do momento do cometimento do novo crime. Então, assim, aqui é uma decisão condenatória mesmo, com todos aqueles efeitos cíveis, deixa de ser primário, deixa de ser portador de bons antecedentes. A da transação, não. A da transação não é nem título executivo e nem gera esses efeitos de registro. Então, é um motivo a mais para se estimular, isso é a lei buscando estimular a pessoa a se submeter à transação. Porque, no final das contas, pode ser que, ao final do processo, ela receba, e muito provavelmente, vai receber uma mesma pena restritiva de direito ou multa, uma mesma não. Ela vai receber a pena de mesma natureza, restritiva de direito ou multa, ao final do processo, que ela receberia lá na transação.
Se ela tivesse aceitado na transação, ela continuaria primária de bons antecedentes, não teria contra si um título executivo judicial. Se ela foi para o processo e, ao final, ainda mais ela sabendo que existem provas contundentes da culpabilidade, da autoria, do cometimento do crime, ela vai ter contra si um título executivo judicial, vai deixar de ser primário, vai deixar de ser portadora de bons antecedentes. Essa é a diferença entre as duas, por mais que possam ser aplicadas penas iguais, né? Olha lá. Passada a sentença, passada a fase de sentença, nós vamos para a fase recursal. Lá o artigo 98, inciso 1, ele já, da Constituição Federal, ele já falava que o juizado seria formado por turmas recursais. A segunda instância do juizado não são os tribunais de justiça. A segunda instância do juizado são as turmas recursais formadas por juízes de primeiro grau. Deixa eu achar aqui na Constituição. A gente acabou de falar deles. 98, inciso 1. A União, no Distrito Federal e territórios, o Estado criarão juizados especiais, providos por juízes togados ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e execução de causas cíveis de menor complexidade, infrações de menor potencial ofensivo, mediante procedimento sumaríssimo permitido, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento por turmas de juízes de primeiro grau, julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau. Então, vejam vocês, os recursos das decisões do juizado, num primeiro momento, o recurso clássico, ele é o recurso de apelação, e esse recurso, ele é direcionado para as turmas recursais. Esse recurso, ele é direcionado para as turmas recursais, ele não vai para o Tribunal de Justiça. Ele é destinado às turmas recursais, essa turma é uma turma formada por 3 juízes de direito, também de primeiro grau. O juizado, né, nós temos aqui a vara de juizado criminal de Montes Claros, é provada ali por um juiz, provida por um juiz de primeiro grau. Os recursos da decisão do juiz aqui é direcionado para uma turma recursal composta também por juízes de primeiro grau. Olha aqui o que nós temos. A Lei 9.099, ela inclusive ela indica quais são as possibilidades. O recurso, que é direcionado para essas turmas recursais, é o recurso de apelação, e esse recurso de apelação é cabível nas seguintes situações. Vamos lá. Artigo 76, parágrafo 5º. Artigo 76, parágrafo 5º. Parágrafo 5º. Da sentença prevista no parágrafo anterior, caberá apelação referida no artigo 82. Qual é a sentença do parágrafo anterior? Acolhendo a proposta, parágrafo 4º. Acolhendo a proposta do Ministério Público aceita pelo autor da infração, o juiz aplicará a pena restritiva de direito ou multa, que não importará em reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o benefício no prazo de 5 anos. Olha só, da sentença do juiz, da sentença homologatória da transação penal, que é essa prevista no parágrafo 4º do artigo 76, cabe recurso. Qual recurso? Recurso de apelação. Para onde esse recurso? Para as turmas recursais. Beleza? Para as turmas recursais. Se o recurso for contra a sentença homologatória da transação penal. Disse que esse recurso será nos termos do artigo 82. Vamos lá. O artigo 82, ele traz a segunda possibilidade de propositura de recurso, de interposição de recurso para as turmas recursais. 82. Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa,
E da sentença caberá apelação, que poderá ser julgada por turma composta de 3 juízes no exercício de primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do juizado. Então, vejam vocês, lá no primeiro caso, do artigo 71, do artigo 76, parágrafo 4º, da sentença homologatória de transação, cabe recurso? Cabe. Qual? Apelação. Para onde? Para a turma recursais. E no artigo 82, o que ele prevê? Ele prevê recurso da decisão de rejeição da denúncia ou queixa, bem como recurso da sentença. Qual sentença? A sentença não homologatória, a sentença final do juiz de primeira instância. Cabe o recurso de apelação para a turma recursais, então, em 3 situações. Olhem só, observem. Da decisão homologatória, da sentença homologatória da transação, cabe recurso de apelação para a turma recursal. Da decisão de rejeição da denúncia, caso o juiz rejeite a denúncia, cabe apelação para a turma recursal. E também no caso da sentença. Sentença, qual a sentença? A sentença que finaliza a participação do juiz no processo de primeira instância. A sentença após a instrução. Daquela sentença também cabe apelação. E para onde a apelação? A apelação é direcionada para as turmas recursais. Vocês vejam que são recursos, mas os recursos, nenhum deles, esse juiz integra a estrutura do Judiciário Estadual de Minas, por exemplo, mas todas essas decisões deles são atacadas via recurso de apelação que vai para a turma recursal de juízes composta por juízes de primeiro grau. Ela não vai para o TJ, que é composta por desembargadores. Esse é o primeiro dos recursos, gente. A própria Lei 9.099 prevê uma outra modalidade de recurso, que são os embargos declaratórios. Nós vamos... Ô, professor, Oi. Explica esse tema anterior dessas 3 modalidades em que cabe o recurso, porque fico um pouco confuso para poder entender. Essas 3 modalidades que você fala é no caso das turmas recursais? Exatamente. Olha só, toda vez que você fala em recurso, você tem que saber, primeiro, quando você fala em recorrer, você tem que saber 2 coisas principais. Qual o recurso cabível e para onde esse recurso tem que ser direcionado. Toda vez que se fala em recurso, qual o recurso cabível e para onde esse recurso é direcionado. No caso das decisões do juizado, o recurso clássico aqui é o recurso de apelação. É o recurso de apelação. Quando é que cabe recurso de apelação? Então, recurso nós já sabemos qual é. Apelação. Beleza. Quando cabe apelação? Situação 1 da sentença que homologa a transação. Lembra a transação? O encerramento da fase preliminar se dá com a transação penal. A sentença que homologa essa transação, ela pode ser atacada via recurso. Qual recurso? Recurso de apelação. Para onde é direcionado esse recurso? Esse recurso é direcionado para as turmas recursais. O que é a turma recursal? É um conjunto composto por 3 juízes também de primeiro grau. Eles não são desembargadores. Igual aqui em Montes Claros nós temos várias varas, né? Nós temos vários juízes. Pode ser que se disponha pela organização aí do foro que juízes não integrantes do juizado, nós só temos, acho que aqui nós só temos uma vara criminal e uma vara civil do juizado. Acho que sim, não tenho certeza. Mas que juízes não integrantes do juizado, eles possam compor, são todos de primeiro grau, você pega 3 juízes da vara civil, 2 da vara civil e 1 da vara criminal, eles compõem uma turma recursal, eles são juízes de primeiro grau, como também é juiz de primeiro grau o juiz que é titular da vara do juizado. Então, da decisão desse juiz da vara do juizado, ela pode ser atacada mediante recurso de apelação, que será direcionado para essa turma recursal, composta por, entre aspas, 3 colegas dele. Por que são 3 colegas dele? Porque são todos juízes de primeiro grau, assim também como ele. Então, nós temos que saber qual é quem é competente para o processo e julgamento do recurso. A turma recursal. Qual é o recurso? Apelação. Quais são as decisões atacadas via apelação para a turma recursal? São 3. Primeira delas, a decisão que homologa a transação penal.
como nós dissemos, pode ser que o juiz extrapole os seus poderes na hora de homologar e estabeleça uma pena diferente da acordada entre Ministério Público e acusado. Então, essa decisão pode ser atacada via recurso. O recurso é apelação, direcionamento, turma recursal. E também ele faz referência ao artigo 82. O 82 ele já traz outras duas situações, são três. A segunda situação da decisão de rejeição da denúncia ou queixa. Lembra que na instrução processual que nós acabamos de falar, nós temos a propositura da denúncia ou queixa, a defesa preliminar e, na sequência, o recebimento ou rejeição. Dessa decisão primeira do juiz aqui, de rejeição, se ele rejeitar a denúncia ou queixa, essa rejeição da denúncia ou queixa pode ser atacada por meio de qual recurso? Por meio do recurso de apelação. Para onde esse recurso é direcionado? Para as turmas recursais. Essa, então, é a segunda situação. E a terceira situação, que é atacado via recurso de apelação direcionado para as turmas recursais, é quando aqui da rejeição assim, e da sentença propriamente. Então, se nós passou a fase de transação, não houve transação, nós seguimos. Houve o recebimento da denúncia ou queixa, então não houve rejeição, houve recebimento. O processo continua seguindo. O processo foi para a instrução, ao final, chegou-se a sentença. Sentença do juiz de primeiro grau, do juiz do juizado. Essa sentença do juiz do juizado, do juiz de primeiro grau, ela é atacada via recurso de apelação. Vai para onde? Turmas recursais. Então, essa sentença do juiz que fala aqui é nesse caso quando há frustração da transação penal, não é isso? Não? Não, sim. Houve frustração porque nós tivemos a instrução processual. É exatamente isso aí. Houve a frustração, não houve a transação, que se tivesse ocorrido a transação, nós teríamos uma decisão homologatória, uma sentença homologatória, e essa sentença poderia ser atacada via recurso de apelação. Não houve a transação, nós seguimos. Essa sentença aí referida no artigo 82, de fato, ela é a sentença quando não há transação, vai para a instrução processual, ao final a pessoa é condenada ou absolvida. Aí, nós temos, nesta sentença do juiz de primeiro grau, pode ser atacada via apelação para a turma recursal. Tranquilo? Esse terceiro ponto aí, tem como explicar de novo, que eu não entendi da sentença? Tá. Olha só. Vamos, me acompanha aqui. Vamos pensar o juizado desde o seu começo lá. Nós tivemos aquela primeira fase, a fase preliminar, chegou no momento da transação. Se o promotor, se a transação, houve a transação, ocorreu a transação, e o juiz homologou essa transação, o promotor propôs, o réu aceitou e homologou. Beleza? Beleza. Homologa de que forma? Por meio da sentença. Essa sentença pode ser atacada. Por meio de qual recurso? Apelação. Para onde? Turma recursal. Situação 1. Situação 2. Não houve transação e nós tivemos sequência. Foi proposta a ação. Propôs-se a ação, houve a defesa preliminar, aquela defesa primeira, e aí, na sequência, houve a rejeição da denúncia. Rejeição, não recebimento, porque do recebimento não cabe recurso. Cabe recurso apenas da rejeição. Houve a rejeição da denúncia ou queixa. Havendo a rejeição, qual pode ser atacado essa decisão? Pode. Por meio de qual recurso? Apelação. Para onde? Para a turma recursal. Suponhamos que tenha havido sequência. Houve o recebimento, não houve rejeição. Houve sequência. Havendo sequência, nós fomos para a instrução processual. Naquela sequencinha que eu mostrei, ouviu a vítima, testemunha da vítima, testemunha do acusado, o acusado, debates orais e sentença. Dessa sentença e dada na audiência de instrução e julgamento, essa também é atacada via apelação
e essa apelação também é direcionada para a turma recursal. São essas três situações. Tranquilo? Tranquilo, beleza, obrigado. Falou. Pois bem, gente, assim, há um segundo recurso previsto na Lei 9.099, que são os embargos declaratórios. Os embargos declaratórios, quando a gente estudar recurso, nós vamos falar mais detidamente sobre eles, mas os embargos de declaração, embargos declaratórios, embargos de declaração, estão previstos lá no artigo 83. Cabe embargo de declaração quando, em sentença ou acordo, houver obscuridade, contradição ou omissão. A particularidade dos embargos de declaração é que eles são direcionados, ele é um recurso direcionado para o próprio juiz ou para a própria turma que prolatou a decisão. Se for juiz, nós estamos falando de sentença. Se for uma turma, nós vamos estar falando de um acórdão. Esse recurso ele é direcionado para ele mesmo, porque, via de regra, o recurso ele é direcionado para a instância superior. Mas, no caso dos embargos de declaração ou embargos declaratórios, ele é direcionado para o próprio juiz, para o próprio órgão que prolatou a decisão. Para exatamente, porque o propósito dos embargos de declaração é que sejam esclarecidas obscuridade, contradição ou omissão na sentença. Nós já falamos sobre esses recursos, inclusive, quando nós falamos de sentença. Então, nós temos a previsão na Lei 9.099 desses dois recursos. Temos a previsão da sentença, naquelas três situações, e temos a previsão dos embargos de declaração, quando há obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Quando a decisão não é clara, quando há contradição entre a argumentação, a fundamentação do juiz e a sua decisão propriamente, ou quando o juiz se omite a respeito de qualquer argumento levantado pela acusação ou defesa. Em qualquer destes casos, o recurso que pode ser proposto é o embargo de declaração, e a principal característica é que quem se manifesta a respeito do embargo é a própria autoridade que prolatou a decisão. Lei 9.099, somente esses dois recursos. Porém, ainda falando de recursos, nós sabemos que o Código de Processo Penal, ele funciona, ele atua de maneira subsidiária. Dele se socorrem todas as leis processuais esparsas, dele se socorrem todas as leis quando elas não dispõem de forma diferente. E o Código de Processo Penal, ele traz um recurso específico previsto lá no seu artigo 581. 581, inciso 3. 581, inciso 3. Um momentinho. 581, inciso 3. Vamos lá. Assim. Recurso em sentido estrito. É uma terceira modalidade aí que pode ser atacada. O recurso em sentido estrito. Só que o recurso em sentido estrito ele já não está previsto na 9.099, não. Ele pode ser usado no procedimento sumaríssimo, ele pode ser usado no procedimento sumaríssimo do juizado, mas ele não está previsto na Lei 9.099. Vamos lá. 581.8, gente, perdão. Artigo 581.8. Vamos lá. Caberá recurso em sentido estrito da decisão, despacho ou sentença. Inciso 8. Que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade. Qual é a característica do recurso em sentido estrito, gente? O recurso em sentido estrito, ele tem as situações de quando a gente estudar recurso, a gente vai rever e ver isso com mais pormenores. O recurso em sentido estrito, ele tem as situações específicas previstas para ele. Situações específicas. O recurso de apelação, ele atua de maneira subsidiária. Se não houver a previsão específica,
você lança mão do recurso de apelação. Uma das situações específicas previstas por recurso em sentido estrito é esse do inciso 8. Olha lá, cabe recurso em sentido estrito, inciso 8, da decisão que decretar a prescrição ou julgar de outro modo extinta a punibilidade. O que isso quer dizer? Se nós formos lá para a fase de sentença, nós já estamos falando não da sentença homologatória da transação, nem da decisão de rejeição da denúncia ou queixa. Nós estamos falando lá da sentença, ao final da instrução. Se ao final da instrução processual, na sentença, o juiz absolver o réu sob o fundamento de que o crime está prescrito ou que haja alguma outra causa extintiva de punibilidade, como alguma outra causa extintiva de punibilidade, como legítima defesa ou qualquer outra que seja, causas extintivas de punibilidade, né? Causa extintiva de punibilidade, morte do agente, prescrição, o que nós temos lá? Legítima defesa não, gente. Legítima defesa excludente ilicitude. Morte do agente, enfim, tem uma série lá no artigo 107, no artigo 107 do Código Penal. Se a absolvição for sob esse fundamento, reconhecimento de prescrição ou outra causa extintiva de punibilidade, o recurso que vai se lançar à mão é o recurso em sentido estrito. Por mais que ele não esteja previsto na Lei 9.099, o Código de Processo Penal, o procedimento ordinário, ele funciona de maneira subsidiária, e nós falamos isso quando iniciamos falando de procedimento ordinário. Então, se a absolvição se der sobre este fundamento, o recurso não é um recurso de apelação previsto na 9.099, o recurso é esse do Código de Processo Penal, é o recurso em sentido estrito. Tranquilo? Sigamos. Por que tem esse recurso diverso, diferente? Qual que é a alteração? Cada recurso, quando a gente for estudar recurso com mais pormenor, a gente vai olhar direitinho o porquê de cada situação. O que a gente pode adiantar, o que eu posso adiantar é o seguinte: nós temos uma série de recursos, inclusive tem uma crítica muito grande com relação a isso, porque um dos grandes motivos dos nossos processos serem infindáveis é o número excessivo de recursos. E cada recurso tem um propósito específico, como eu acabei de dizer. Se a absolvição se der sobre este fundamento, prescrição ou outra causa extintiva de punibilidade, o recurso cabível é o recurso em sentido estrito, que quando a gente for estudar recurso, nós vamos ver que ele apresenta características próprias, prazos próprios, argumentação própria. Se a absolvição for sobre outro fundamento, aí não é um recurso em sentido estrito, é um recurso de apelação. Ele tem prazo próprio, ele tem argumentação, fundamentos próprios. E aí nós já temos outro recurso que a gente acabou de falar, que era o recurso de embargo de declaração. Ele tem outro propósito, ele tem prazo próprio, ele tem outro direcionamento, enfim, nós temos uma gama de recursos, mas cada qual deles tem um propósito, cada qual deles tem um direcionamento, cada qual deles tem um fundamento, cada qual deles tem um prazo, e isso, inclusive, como estou falando, é um negócio muito criticado, porque é um dos motivos de nós termos uma prestação jurisdicional tão lenta. É o excesso de recursos que temos. Então, se o fundamento foi este, o recurso é o recurso estrito, se o fundamento for extinção de punibilidade. Tranquilo? Olha só para vocês verem, ainda falando em recurso, é cabível um outro recurso que nós vamos estudar é o recurso extraordinário. O recurso extraordinário, qual é a característica dele? O recurso extraordinário ele é direcionado para o Supremo Tribunal Federal e ele é cabível quando uma decisão ela ataca diretamente a Constituição Federal. Está lá no artigo 102, vamos achar o 102 aqui, 168.
momentinho. Cento e dois. O Supremo Tribunal Federal é tão competente que o trem é extensíssimo, né? À toa que os troços lá demora demais da conta. 102, aqui. 102, inciso 3, recurso extraordinário. 102, compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe. Inciso 3. Julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida: a. contrariar dispositivo da Constituição; b. declarar inconstitucionalidade de lei ou tratado federal; c. julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição; d. julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Então, vejam vocês que o recurso extraordinário, exceto esse da linha D, ele tem basicamente o propósito de proteger a Constituição Federal. Se qualquer decisão for contrária à Constituição Federal, atacar algum preceito constitucional, essa decisão pode ser atacada mediante recurso extraordinário. Agora, veja só, para vocês verem. O que diz o inciso 3? Julgar, mediante recurso extraordinário, causas decididas em única ou última instância. No juizado especial criminal, qual é a última instância do juizado especial criminal? A última instância do juizado especial criminal são as turmas recursais. Nós temos julgamento perante o juiz do juizado especial criminal, nós temos o julgamento que se dá perante ele, e as decisões dele são atacáveis mediante apelação. Essa decisão, ela é a última, a decisão da turma recursal, né, que se dá a partir de um recurso de apelação, ela é a última instância do juizado. Se ela é uma última instância do juizado, a decisão da turma recursal, não do juiz, a decisão da turma recursal pode ser atacada via recurso extraordinário, vai direto da turma recursal para o Supremo Tribunal Federal. Sai daqui direto da turma composta de juízes do primeiro grau, a turma recursal aqui de Montes Claros, sai daqui direto para o Supremo, lá para a STF. Se a decisão, de alguma forma, contrariar a Constituição Federal. Aquelas alíneas lá que eu disse para vocês. Por quê? Porque o inciso 3 fala decisão de única ou última instância. A última instância do juizado é a turma recursal. Tranquilo? Segundo destes recursos, o recurso especial. Recurso especial, a característica dele é que ele é voltado para proteger a legislação federal. Enquanto o recurso extraordinário visa proteger a Constituição Federal, ele se direciona para as decisões que desrespeitem a Constituição Federal. O recurso especial, ele se direciona para decisões que desrespeitem lei federal. Vamos lá no artigo 105, inciso 3, para vocês verem. 105, 3. STJ, Superior Tribunal de Justiça. Superior Tribunal de Justiça, 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, inciso 3, julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, Distrito Federal e territórios, quando a decisão recorrida. Aí vai, a linha A, contrariar tratado ou lei federal, negar-lhes vigência. B, julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal. C, der à lei federal interpretação divergente a que haja lhe atribuído outro tribunal. Então, vejam, sempre a proteção é da legislação federal.
Agora é hora para vocês verem que curioso. Das decisões do juizado, das decisões das turmas recursais, cabe recurso extraordinário, mas não cabe recurso especial. Cabe recurso para o Supremo, mas não cabe recurso para o Superior Tribunal de Justiça. Por quê? O artigo 102, como eu disse para vocês, lá no inciso 3, ele fala em decisão de única ou última instância. Correto? Última instância do juizado, turma recursal. Aqui no artigo 105, no inciso 3, olha o que ele diz. Julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, Distrito Federal e territórios. Ou seja, só cabe recurso especial de decisão dos TRFs ou dos TJs. Como a turma recursal é composta por juízes de primeiro grau, turma recursal nem é TRF, nem é TJ. Como não é nem TRF, nem TJ, por mais que seja uma segunda instância, mesmo que a decisão da turma recursal contrarie legislação federal, ela não pode ser atacada via recurso especial. Então, é uma particularidade em que nós temos o mais, mas não temos o menos. Nós podemos interpor um recurso extraordinário contra a decisão de uma turma recursal para o Supremo Tribunal Federal, mas nós não podemos interpor um recurso especial contra a decisão das turmas recursais para o Superior Tribunal de Justiça. Tranquilo? Sigamos. Sigamos. Habeas corpus. Olha lá, gente. Vocês já estudaram lá os habeas corpus, eles são direcionados, né, para proteger a liberdade de locomoção, previsto lá no artigo, um dos remédios constitucionais clássicos voltados para a proteção da liberdade de locomoção, artigo 5º, 68. Artigo 5º, 68. Vamos lá. Artigo 5º, 68. Meu Deus. Aqui, 68. 68, sim. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. É interessante, gente, que toda vez que se fala em habeas corpus, a gente logo pensa em ato do Poder Executivo, né? A gente logo pensa em prisão ilegal. Você fala, pô, mas juizado normalmente não tem prisão. Só que nós temos, por meio de um processo em andamento, nós temos, de certa forma, nós podemos ter uma ameaça à nossa liberdade, porque, via de regra, processo do juizado não dá prisão. Porém, pode ser que o juiz entenda, ao final do processo, que a pessoa não preenche os requisitos para a pena substitutiva, né, para a pena restritiva de direito ou multa, por não preencher os requisitos, ele vai ter que cumprir a pena privativa de liberdade mesmo, porque, a princípio, toda pena é privativa de liberdade. A restritiva de direito só é aplicada em substituição. Então, via de regra, não dá privação de liberdade. Porém, pode ser que isso ocorra. E o habeas corpus, por mais que a gente, sempre, toda vez que fala em habeas corpus, a gente pensa em atuação do executivo, a atuação do judiciário também pode ser atacada via habeas corpus. Você pode interpor um habeas corpus de um processo em andamento. Se você quer atacar mediante um processo que já esteja perante a turma recursal,
se o procedimento do juizado já está na segunda instância, se o processo já está em segunda instância, está no juizado, quem é competente para analisar esse recurso, quem é competente para analisar o habeas corpus, é o Tribunal de Justiça, perdão, o Supremo Tribunal Federal não, é o Tribunal de Justiça. A competência para quem é competente para o processo de julgamento de habeas corpus impetrado contra a decisão das turmas recursais, que é a segunda instância do Juizado Especial Criminal, é o Tribunal de Justiça. Então, aqui, a turma de juízes, decisão das turmas de juízes aqui de Montes Claros, habeas corpus contra processo que já está em andamento na turma de juízes, na turma de juízes de primeiro grau daqui de Montes Claros, é interposto ontem, interposto lá no Tribunal de Justiça em Belo Horizonte, em BH. Ele não funciona, o TJ não funciona para recurso para sentenças de mérito do juizado, mas um recurso de habeas corpus com o propósito de trancar o processo, esse recurso, para esse remédio constitucional, né, para esse remédio constitucional do habeas corpus, a competência, aí sim, aparece a figura do Tribunal de Justiça, de BH. Se estivermos falando de justiça estadual, se estivermos falando de justiça federal, sai da turma de juízes federais e vai para os TRFs. Beleza? Habeas corpus. Tem como o senhor voltar nesse tema de habeas corpus, que eu perdi um pouco, viu? O que acontece? Via de regra, toda decisão judicial ela tem seu recurso próprio. Até um colega aí perguntou por que, né, que em determinado recurso era o embargo, outro recurso, outra situação era apelação. Via de regra, toda decisão tem um recurso estabelecido em lei. Ocorre que o recurso ele tem uma tramitação muito devagar. O recurso, muitas vezes, ele tramita muito devagar. Se houver uma ameaça evidente à liberdade da pessoa, mais uma vez, via de regra, procedimento do juizado especial não dá cadeia, não dá pena privativa de liberdade. Mas pode ocorrer da pessoa não ter direito à pena restritiva de direito ou multa. E pode ocorrer, sim, dela ser presa. Então, para a pessoa se resguardar de não ser presa, ela pode impetrar um habeas corpus. Aí já é o habeas corpus, na verdade, a gente fala que ele é um recurso, mas ele não integra o processo. Ele está dentro do sistema recursal. A pessoa pode impetrar um habeas corpus com o propósito de trancar aquele processo, porque vê que aquele processo está cheio de ilegalidades e ele caminha para... Esse é o fundamento do habeas corpus. E ele pode resultar na minha privação de liberdade. O processo que está em andamento contra mim pode resultar na privação da minha liberdade. Eu vou tentar trancá-lo na instância superior via habeas corpus. Se o processo estiver em tramitação na turma recursal, já está na turma recursal, e eu vou impetrar um habeas corpus contra ele, onde é que eu tenho que impetrar o habeas corpus? No Tribunal de Justiça. Se a gente estiver falando de juizado especial criminal estadual. Se a gente estiver falando de juizado especial criminal federal, onde é que eu tenho que impetrar o habeas corpus? Eu tenho que impetrar quando o processo está tramitando na turma recursal. Onde é que eu tenho que impetrar o habeas corpus? No Tribunal Regional Federal. Porque a turma de juízes é a turma de juízes federais. Situação diferente é se o processo ainda estiver em tramitação no juiz de direito. Suponhamos que o feito está em andamento aqui na vara do juizado especial criminal aqui de Montes Claros. Está aqui em primeiro grau aqui ainda, não teve recurso, não foi para a turma recursal, ele ainda está na primeira instância. Mas se eu vejo que ele apresenta muita ilegalidade, se é um caso de habeas corpus, em razão dele apresentar uma série de ilegalidades que pode resultar
na minha prisão, eu posso impetrar um habeas corpus contra este processo, buscando trancar essa ação penal, buscando interromper o andamento dessa ação penal. Onde é que eu impetro um habeas corpus contra um processo que está em andamento perante um juiz de direito do Juizado Especial Criminal? Esse habeas corpus ele é impetrado na turma recursal. Então, vejam vocês, se o processo está em andamento no juiz de direito do Juizado Especial Criminal, eu impetro o habeas corpus para trancar este processo nas turmas recursais. Se o processo já houve recurso de apelação e ele já está nas turmas recursais, se eu quiser trancar um processo do Juizado Especial Criminal que está em tramitação na turma recursal, eu impetro o habeas corpus no Tribunal de Justiça. Isso se nós estivermos falando de justiça estadual, porque nós não dissemos logo no princípio que existe o Juizado Especial Criminal estadual e o Juizado Especial Criminal federal. Se for um juiz de direito, se for um juiz federal, do Juizado Especial Criminal Federal, o processo que está diante dele, nós trancamos junto à turma recursal de juízes federais. Se o processo já estiver na turma recursal de juízes federais, o habeas corpus nós impetramos no Tribunal Regional Federal. Tranquilo? Olha só, se não tiver entendido, pode perguntar, viu, gente? Olha só. Professor, se você puder explicar só essa última parte, que é a questão de se estiver na justiça estadual, só para poder, com mais pausa, para poder dar tempo de anotar, porque é essa parte que eu acho que faz mais confusão. Certo, desculpa. Olha só. Vamos lá. Para ficar bem tranquilo. Nós não dissemos lá que nós temos a 9.099, que regulamenta o Juizado Especial Criminal Estadual, e temos a 10.259, que prevê o Juizado Especial Criminal Federal? Pois bem, primeira instância da Justiça Estadual, juiz de direito. Se nós estivermos falando de Juizado Especial Criminal Estadual, primeira instância é o juiz de direito aqui do juizado aqui de Montes Claros. A segunda instância é turma recursal formada por juízes de direito de primeiro grau. Como eu dei o exemplo, suponhamos que se reúnem aqui dois juízes de direito titulares de varas cíveis, daqui de Montes Claros, e um juiz de direito titular de uma vara criminal aqui de Montes Claros. Juntos os três e formam uma turma recursal. Da decisão do juizado, vai caber recurso para eles. Beleza? Agora, diferente do recurso, se ao invés de recorrer, eu quiser impetrar um habeas corpus, porque eu estou entendendo que o processo apresenta uma série de ilegalidades e, pelo andar da carruagem, ele caminha para privar a minha liberdade. Se eu quiser lançar a mão, não de um recurso previsto em lei, se eu quiser impetrar um habeas corpus, para onde é que eu tenho que direcionar esse habeas corpus? Se o processo estiver em tramitação ainda no juiz de direito do juizado, e eu quiser impetrar um habeas corpus contra esse processo que está em andamento lá, eu impetro perante a turma recursal. A turma lá formada pelos dois juízes da vara civil e pelo juiz da vara penal. Juízes de primeira instância, como é também o juiz de primeira instância do juizado. Se o processo não está mais em andamento na primeira instância, ele não está mais com o juiz do juizado. Ele tramitou, eu interpus uma apelação aqui, na minha apelação, em função da minha apelação, este processo foi para a turma recursal, só que lá na turma recursal eu estou vendo que ele está tomando um rumo que não está bom. Eu estou vendo que apresenta uma série de irregularidades e ele caminha para resultar na minha prisão apresentando uma série de irregularidades, uma série de ilegalidades. Eu quero trancar esse processo lá na turma recursal. Eu tenho que impetrar um habeas corpus onde?
Eu tenho que impetrar um habeas corpus no Tribunal de Justiça, em BH. Se nós estivermos falando de juizado especial criminal estadual. Se nós estivermos falando de juizado especial criminal federal, da Lei 10.259, aí a situação é outra. A primeira instância também é um juiz de direito aqui de Montes Claros. Um juiz de direito, não, perdão, um juiz federal aqui de Montes Claros. A segunda instância, nós temos duas varas federais aqui, tem uma vara federal em Janaúba. Suponhamos que nós tivéssemos uma vara federal lá em Salinas também. Ou, melhor, suponhamos que nós tivéssemos uma vara exclusiva do Juizado Especial Criminal Federal aqui. A segunda instância poderia ser formada pelos dois outros colegas da Justiça Federal e também pelo juiz de Janaúba. Juntou os três, formou uma turma recursal. Se eu quiser trancar o processo que está perante o juiz federal de primeira instância aqui do juizado, se eu quiser trancá-lo mediante habeas corpus, onde é que eu tenho que impetrar o habeas corpus? Eu tenho que impetrar nas turmas recursais, formada pelos dois outros juízes aqui de Montes Claros e pelo juiz de Janaúba, no exemplo dado. Se o processo, se já houve o recurso, já houve uma apelação, e o processo não está mais no juiz de primeiro grau, ele já está na turma recursal dos juízes federais. Ele já está na turma recursal, só que lá na turma recursal eu estou vendo que ele está caminhando com uma série de irregularidades. Se eu quiser trancá-lo, ele que está em andamento na turma recursal, onde é que eu tenho que impetrar o habeas corpus? Eu tenho que impetrar o habeas corpus no Tribunal Regional Federal. Nós pertencemos à primeira região. Tribunal Regional Federal da primeira região. Ainda está estruturado com a primeira região, né? Parece que houve a criação de outra aí. Tranquilo? Vamos lá. Tranquilo, professor. Obrigado. Vamos lá. Gente, eu sou bizonho com esse trem. Tem que ter um cuidado para não fazer besteira. Vamos lá. Do mesmo jeito que ocorre com o habeas corpus, também ocorre com o mandado de segurança. Nós sabemos que o mandado de segurança, ele, lá no dispositivo constitucional, ele fala, o artigo, inciso 69 do artigo 5º, proteger o direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Acho que é isso. Artigo 5º. Vamos procurar aqui para falarmos certinho, para não ter erro. Proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. 69. Isso, 70, 69. Sim. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Muito bem, gente. Se o direito a ser resguardado contra a ilegalidade ou abuso de poder não for um direito à liberdade, né? O habeas corpus ele visa garantir o direito à liberdade, o direito de ir e vir. Se a ilegalidade resultar em violação de algum outro direito que não o direito à liberdade, aí a ferramenta que nós temos já não é o habeas corpus, a ferramenta que nós temos é o mandado de segurança. É interessante o seguinte, o mandado de segurança, nós podemos nos valer dele no processo penal, e aí é interessante dizer o seguinte, mais uma vez, toda vez que se fala em habeas corpus, a gente pensa em atuação do executivo, da polícia. Toda vez que se fala em mandado de segurança, a gente logo pensa em uma autoridade do executivo. E por que a gente pensa assim? Porque na cabeça da gente é o natural
De decisão judicial cabe recurso. De decisão judicial cabe recurso. E o mandado de segurança, o habeas corpus, eles não são recursos. Eles são ações autônomas. Só que, no caso do habeas corpus, como eu dito para vocês, nós temos uma ilegalidade na condução do processo, uma ilegalidade tamanha que pode resultar na prisão, ao que tudo indica. Para o mandado de segurança, ele visa também atacar, mas o propósito dele, do mandado de segurança, é quando essa ilegalidade ou abuso de poder, ela está tumultuando o andamento processual. Nós não temos propriamente uma ameaça à liberdade, mas pelo menos não há um indicativo claro de ameaça à liberdade de locomoção. Não há um indicativo claro de que vai ser aplicada uma pena privativa de liberdade de maneira ilegal. Mas está evidente que seja o juiz de primeiro grau, seja a turma recursal, que ela está tumultuando o andamento processual, ela está agindo com ilegalidade, tumultuando no popular, ela está avacalhando o andamento processual. Essa ilegalidade, esse abuso de poder, esse tumulto, ele pode ser atacado via ação autônoma. Que ação é essa? Mandado de segurança. E aqui funciona da mesmíssima forma. Se este tumulto processual for causado pelo juiz de direito, o mandado de segurança é impetrado na turma recursal. Se o tumulto processual for criado, for ocorrer na turma recursal, o mandado de segurança ele é impetrado perante o Tribunal de Justiça. A mesmíssima coisa que acontece com o habeas corpus, no que diz respeito a quem é competente para processo e julgamento, da mesma forma que acontece com o habeas corpus, acontece com o mandado de segurança. A única diferença é que eles visam propósitos distintos. No habeas corpus, nós temos uma ameaça efetiva à liberdade de locomoção. No mandado de segurança, nós temos uma ilegalidade de outra natureza. Um exemplo mais claro, mais evidente, é uma atuação que ocasione um tumulto processual, um desrespeito às leis processuais. Tranquilo? Competência, no que diz respeito à competência para mandado de segurança, é a mesma. Aqui, gente, nós chegamos em um tema, a suspensão condicional do processo. Olha só, e aí, vou ser muito franco com vocês. A suspensão condicional do processo, ele é um tema mais extenso, ele é um tema que é aplicável não só ao juizado especial criminal, mas ele é aplicado por outros juízes de direito. Mas eu queria saber de vocês, perdeu o ônibus, né? Eu queria saber de vocês se nós poderíamos tratar dele na próxima aula, porque nós ainda vamos falar da terceira parte do juizado especial criminal, que são questões pontuais. Pode ser? Pode ser, professor. Vocês Pode não, deve ser. Você falou um pouco mais. Oi. Porque o tema ele é complexo, e vocês falam assim, se o que você não falou é complexo, não, ele é um tiquinho mais complexo, e ele se aplica a todos os crimes, não só ao juizado. E aí seria interessante, até mesmo porque o próximo tema que nós vamos falar de procedimento especial, de procedimento sumário, perdão, sumaríssimo, ele é mais curto, e aí a gente fala da suspensão e fala dele. Tranquilo? Tá, beleza. tá fluindo, gente? Tá possível entender? Na medida do possível. Na medida do possível? Tá certo, tá certo. Acho que eu nunca estudei processo penal igual hoje. Olha só, eu estou à disposição, viu? Essa aula vai ser disponibilizada, como eu falei, lá no portal, e também estou praticamente um youtuber agora, vou botar esse troço no YouTube também. E aí, qualquer
qualquer dúvida a gente esclarece depois. E aí é o seguinte, na próxima, pode ser que até o final de semana eu pense aí em alguma atividade que eu vou fazer. O grupo líder, ele repassa para vocês. Beleza? Beleza? Falou. Então é isso, senhores e senhoras. Foi um prazer. Até a próxima semana.